Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma aula sobre o nosso livro Eu e Minha Boca Grande, de Joyce Meyer. Mas antes de nós começarmos a aula, eu quero desejar a todos uma feliz Páscoa, porque o maior e verdadeiro significado da Páscoa é a ressurreição de Jesus Cristo. E que Ele, Cristo ressurreto, Deus ressurreto, que vivo está, Ele seja presente na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós, porque o importante é que Jesus está vivo. Uma feliz Páscoa a todos. Então vamos para a nossa aula. Passe para outra margem, capítulo 7, página 85. Em João 14:30 diz assim, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo. E ele nada tem em mim. E tem uma observação aqui da autora do livro, quando diz príncipe, está se referindo gênio do mal, governador deste mundo. E Jesus disse, ele nada tem em mim. Ele não tem nada em comum comigo. Não há nada em mim que pertença a ele. E ele não tem nenhum poder sobre mim. Observações da autora sobre este versículo. E também Isaías 53:7. E ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Um momento difícil, um momento de dor, um momento de sofrimento. Porém, Jesus, ele nos ensina aqui uma lição. Momento de nós ficarmos quietos, com a nossa boca fechada, disciplinando a nossa mente e também a nossa língua, o nosso humor e nossas atitudes durante uma tempestade. E muitas vezes, no decorrer da nossa vida, nós encontramos tempestades em diversos níveis. Tempestades mais fáceis de passar por elas, tempestades muitas vezes difíceis que nós não estamos nem entendendo o porquê delas, mas nós temos a nossa fé. E a nossa fé, ela é testada e provada mediante as tempestades. Nós devemos aprender como nos comportar no meio dela. É assim, nós crescemos, nós amadurecemos no meio da tempestade. Uma criança mesmo, para ela andar, ela simplesmente não sai andando. Ela primeiro precisa o quê? Fortalecer a sua coluna, ganhar confiança nas suas pernas, para depois ela andar. Para uma criança, isso não é fácil. É que nós não nos lembramos deste período da nossa vida, mas todos nós andamos e todos nós um dia passamos por essa dificuldade. Mas hoje nós andamos, fazemos nossas atividades e nem sequer nos lembramos destes momentos difíceis. Deus, Ele está conosco para nos ajudar a passar por meio das tempestades e acalmar o nosso coração. Quando Jesus estava experimentando a mais intensa pressão sobre a vida dele, ele decidiu que seria sábio não abrir a sua boca. Você sabe por quê? Com certeza, a humanidade, a parte humana de Jesus, talvez ele teria sido tentado, observação da autora, a fazer a mesma coisa que você e eu seríamos tentados a fazer. Ou seja, duvidar, questionar a Deus, murmurar, dizer alguma coisa negativa. Porém, Jesus, ele decidiu se calar. Olha o que diz Isaías 53:7. Ele não abriu a boca. Até mesmo, talvez alguém maduro na fé poderia dizer o quê? No momento de tempestade, poderia dizer, a pressão é intensa.
Dura muito tempo, a tempestade está muito tempo. Até quando nós vamos continuar no meio desse turbilhão? Jesus, o Filho de Deus, ele mesmo sendo Deus, mas veio na forma de homem. E lá em Hebreus 4,15 diz assim, ó, foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado, Todos nós podemos passar por momentos difíceis e até mesmo, como eu disse, alguém muito maduro na fé, com muita experiência. Porém, nós temos que vigiar, ter cuidado, ser cautelosos. Quando Jesus enfrentou situações nas quais poderia ser tentado a dizer coisas infrutíferas, ele propositadamente decidiu se ele ficaria calado, se calaria. Essa é uma decisão sábia para qualquer um tomar durante tempos de estresse, de dificuldades. Ao invés de falar de emoções conflitantes ou sentimentos feridos, é sempre melhor aquietar-se e permitir que a tempestade emocional se acalme. Porque tudo passa. Tudo passa. E nós depois não nos lembramos. Como eu citei a questão de uma criança ter as dificuldades para andar. Mas depois ela começa a andar e esquece. O nascer, até mesmo o nascer, não é tão fácil nascer. Mas a mãe esquece da dor quando ela vê a criança, a Bíblia fala sobre isso. E a criança também, ela não se lembra da dor do nascimento. Porque é uma nova vida, uma nova esperança. Deus, ele nos dá essa oportunidade de sermos melhor. Por isso que no meio da tempestade, se nós confiarmos no Senhor e nós nos calarmos, com certeza nós sairemos melhor, mais fortes, e nós depois não nos lembraremos da aflição, mas nós então nos regozijaremos mediante as vitórias. As bênçãos estão chegando. Em Marcos capítulo 4, versículo 35, diz assim, ó. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem, a margem do lago. Como é emocionante quando Jesus nos diz assim, ó, vamos fazer uma coisa nova. Para mim, a frase passemos para outra margem equivale a dizer, a promoção está chegando. Joyce, observações dela. Ou as bênçãos estão a caminho. Suba mais alto. Qualquer outra palavra que o Senhor usa para nos dizer que é hora de mudança. Tenho certeza que os discípulos estavam animados em ver o que aconteceria do outro lado. O que os discípulos não esperavam ou previam era uma violenta tempestade a caminho. E a fé é para o meio. O que significa isso? Levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa do barco, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e disseram, mestre, não te importa que pereçamos? É lógico que Jesus se importava. Esse texto está em Marcos 4, dos versículos 37 ao 38. É lógico que Jesus se importava. Mas lá no versículo 35, Jesus disse para eles, vamos para a outra margem. Eles estavam na expectativa, o que será que vai acontecer? Eles não sabiam que eles passariam por uma grande tormenta. Eles estavam com certeza agitados. Por quê? No meio do caminho, embora ali Deus frequentemente, com eles, o Deus Jesus estava com eles, mas de repente no meio do caminho eles foram surpreendidos por essa grande tempestade. Deus frequentemente nos chama para um novo destino. Quase sempre Ele não nos deixa saber o que vai acontecer no caminho. Não.
Quando um professor, preste bem atenção, quando um professor ele vai aplicar uma avaliação, uma prova nos seus alunos, ele fica o quê? Em silêncio, apenas observando. Deus faz assim conosco. Muitas vezes parece que Deus está quieto, calado, né? Não, Ele somente está observando as nossas atitudes, as nossas reações. Preste atenção no seu caminhar. O meio é geralmente um lugar de teste. Eu quero que você medite. Medite sobre este momento em que nós estamos vivendo. Eu não tenho as respostas. Esses dias uma pessoa perguntou para mim, Cláudia, ela mandou uma mensagem de áudio, perguntou assim, Cláudia, quando será que tudo isso vai passar? Eu não tenho resposta. Deus sabe o fim de tudo isso. Só que Ele está nos testando. Ele está só nos observando no meio da caminhada. Eu acredito, com convicção, eu digo para você, o final vai ser de vitória. Que o Senhor te abençoe. Tire este domingo, que é o domingo de Páscoa, de ressurreição, que nós comemoramos a ressurreição de Cristo, o Cordeiro Pascual, o nosso Salvador, que nos fez uma promessa de um dia vir nos buscar. Medite nessas palavras. Medite sobre a trajetória. Vamos fechar mais a nossa boca. Vamos educar mais a nossa mente. Vamos deixar os nossos corações ter mais propósito diante de Deus. E que o Senhor abençoe grandemente a tua vida, a tua família, nossa cidade e o nosso Brasil. Creia, o Senhor é contigo. E o meio, é lá que Ele está nos provando. Beijo grande, tchau, tchau.